Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio, e o tema de estudo da nossa lição da Escola Sabatina é Fé em meio às provações. Como mencionamos anteriormente, os cristãos dos dias de Pedro até viviam algumas situações de perseguição, de dificuldade, mas não era nada generalizado, não havia ainda nenhum tipo de déspota que havia tomado o poder, como Nero acabou fazendo posteriormente, e também Domiciano, mas eles já enfrentavam algumas dificuldades e alguns problemas. É provável que alguns leitores posteriores de Pedro, no período em que esses governantes tomaram o poder, eles se sentiram muito tocados e ao mesmo tempo com a sua fé fortificada pelas palavras que Pedro dirigiu aos seus leitores iniciais. Assim como nós hoje, quando passamos por dificuldades e problemas, também podemos ter, de alguma maneira, a nossa fé vivificada pelos escritos de Pedro. Entretanto, a pergunta mais antiga que existe no mundo é: por que existe sofrimento? Por que existem perseguições? Talvez um dos livros mais antigos da Bíblia, que é o livro de Jó, ele tenha sido escrito para tentar dar algum tipo de explicação. Jó era um homem bom. No último trimestre estudamos sobre ele. E apesar de ser um homem bom e justo, que o próprio Deus o reconheceu assim, os problemas e dificuldades vieram sobre ele. O problema e a dificuldade, a perseguição existe por causa de um inimigo terrível que roubou o direito dos nossos primeiros pais de governar sobre esse mundo e tem imposto o seu plano de governo, que inclui sofrimento, dor, perseguição e finalmente a morte. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, pode ser considerado como o resumo da lição dessa semana. Para aqueles que estão passando por perseguições, por dificuldades, por problema, por sofrimento, duas são as mensagens da parte de Pedro para os leitores do primeiro século, bem como para você e para mim hoje. A primeira verdade que precisamos ter interiorizado no nosso coração é de que o nosso fiel Criador, ele continua sendo a mesma pessoa e devemos ser fiéis a ele. Nós devemos entender que ele não prometeu que não passaríamos por dificuldades e problemas, até porque o inimigo que trouxe o mal para esse mundo, ele continua reinando sobre ele. Ele ainda continua mais ativo do que nunca, trazendo o seu terrorismo sobre a vida daqueles que buscam ser fiéis a Deus. Então, nós devemos ter a certeza de que Deus, ele continua sendo fiel. E Jesus, nós vimos nessa semana que ele é o nosso juiz. E ele julgará o nosso caso e fará justiça a cada um de nós no tempo certo. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo certo, no tempo dele. E uma coisa também é certa, a segunda verdade, é que devemos permanecer na prática das boas obras. Nós não devemos permitir que as circunstâncias moldem a nossa maneira de agir, o nosso jeito de ser. Nós não vamos negar a nossa fé ou passar a fazer as mesmas coisas que as pessoas que não temem a Deus fazem, porque nós estamos passando por dificuldades e problemas. Nós devemos permanecer fazendo exatamente aquilo para o que fomos chamados, até que o Senhor Jesus volte, e então ele dirá àqueles que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Mantenha essas duas verdades gravadas no seu coração, e toda a força que você precisa para vencer as dificuldades, provações, sofrimentos e até mesmo perseguições você terá. O meu nome é Heber, eu sou da Igreja Adventista do Vale do Sol e eu estudo a lição. E você?